Olá, meus irmãos, boa tarde, tudo bem com vocês? É uma honra fazer parte desse momento tão precioso com vocês, esse evento chamado A Centelha que Carrega a Essência. Eu quero, assim, agradecer ao missionário Evandro, essa maravilhosa missionária chamada Bruna e essa igreja da Cidade Nova, essa igreja linda, né? Quero agradecer pelo convite e dizer que é uma honra estar com vocês aqui, meus irmãos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o coração de quem deseja servir. E se você puder, abra sua Bíblia comigo lá no livro de Mateus, capítulo 20, nós vamos ler do versículo 20 ao 28. Amém, queridos? Então, quero ler com você, tá? Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, adorando, e pediu-lhe um favor. E perguntou-lhe: que queres? Ela respondeu: manda no teu reino estes meus 2 filhos assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhe disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, porém para aqueles a que está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, queridos. Então, nesse texto, o que nós observamos, né? Nós observamos aqui, nós temos uma mãe fazendo um pedido para Jesus, né? Então, veja bem, é normal, né, os pais desejarem uma posição boa para os seus filhos, né, uma posição alta. É normal isso, queridos, né? É normal. Então, ela vai e faz esse pedido, né, em favor dos seus filhos. Porém, nesse momento, Jesus, né, ele aproveita, né, para ensinar princípios e para ensinar valores do seu reino, que é totalmente diferente do reino dos homens. Então ele fala aqui, né, depois que ela faz o pedido, né, ele faz a pergunta, né, se eles podem beber o cálice, eles automaticamente respondem, né. Então, veja bem, mas ele fala que isso não tá, né, essa questão de assentar um do lado direito e outro do outro lado, não cabe a ele, mas ao Pai. E aí ele fala aqui, né, sabeis que os governadores, versículo 25 diz assim: sabeis que os governadores dos povos os dominam e os maiorais exercem autoridade. Então, ele está falando do mundo, né, como é o governo dos homens, quem é maior. Mas ele fala uma coisa muito interessante aqui, queridos. O que ele fala mas não é assim entre vocês. Ou seja, no meu reino não é desse jeito. No meu reino não funciona, né? Ou seja, vocês aprenderam de uma maneira, mas essa não é a cultura do meu reino. A cultura do meu reino é totalmente diferente. Os valores, os princípios não são iguais, né, aos governantes do mundo. Então, eu vou ensinar para vocês a forma correta. Aí ele fala aqui, queridos, né? Ele diz aqui, no versículo 27, no versículo 26, né? Ele continua dizendo: não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva. Olha aqui. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso servo. Ou seja, né? O que ele está querendo dizer? Quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso servo. Quem quiser ser mais importante, será o quê? Será o serviçal, será aquele que vos serve, né? É aquele que tem um coração voluntário, é o que tem prazer em servir, é aquela pessoa que não espera ser mandada, mas é aquela que se dedica, é aquele que mesmo não sabendo fazer,
Mas sendo desafiado, recebendo um convite, ele vai e ele faz, queridos. Ou seja, né? Essa pessoa de quem Jesus está falando, ela não dá desculpas. Mas ela simplesmente, ela vai e faz por conta do coração. Por conta do coração. Então, veja bem, isso aqui foi um princípio que ele estava ensinando para os seus discípulos. Então, queridos, no versículo 28, ele fala assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus Cristo, ele é o servo perfeito. Jesus Cristo, ele é o nosso maior exemplo de servo. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, olha o que fala lá. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, queridos. Então, veja bem, ele desce do trono dele, ele vem ao mundo dos homens, né? Mas qual o papel dele no mundo? Quando ele veio, entrou nesse mundo, ele veio para servir, ele veio para nos servir. E ele serviu ao ponto de morrer por nós. Quem éramos nós para merecer que ele morresse por nós? Homens carregados de falhas, né? Mas mesmo eu e você não merecendo, ele veio e nos serviu. Então, veja bem, ele ensinou, sabe? Ele lavou os pés dos discípulos. Então, ele é o exemplo perfeito de servo. Jesus Cristo de Nazaré, ele assumiu a forma de servo e ele cumpriu o papel de servo dele até a morte, e a morte de cruz. Então, meus irmãos, né? Como é que é um coração de quem deseja servir? É um coração voluntário. É um coração que expressa gratidão. Gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo. É um coração que expressa amor. É um coração que tem prazer em fazer. Eu vou fazer porque fulano está me mandando. Eu vou fazer porque fulano está me obrigando. Não. O coração do servo, ele tem prazer em fazer. O coração do servo, ele tem alegria em fazer. Então, veja bem, o servo, né, é aquela pessoa que faz algo, faz um trabalho em favor de alguém. Então, veja bem, a primeira pessoa que ele serve com toda a força do coração dele é a Jesus Cristo. E ele também serve a sua liderança, ele serve seus pais, ele serve seu irmão, ele serve a igreja. Ou seja, ele está com o coração sempre disposto a servir no pequeno grupo, sabe? A servir no Amplia, a servir no New Life, a servir nos cultos de celebração, a servir fazendo um VE, a servir ganhando pessoas, a servir fazendo discípulos. Ou seja, ele vai porque ele tem um coração diferente. Ele vai não porque alguém diz que você tem que fazer. Não, você vai porque você vai receber uma recompensa. Quantas pessoas, queridos, né? Elas fazem, mas elas querem um pagamento. Quantas pessoas elas fazem, mas elas querem ser reconhecidas. O coração do servo não. Ele vai com prazer, ele vai com alegria, ele faz, né? Ele não escolhe lugar, ele não escolhe hora, ele não escolhe posição, porque o coração dele é totalmente diferente. É um coração que se submete ao Espírito Santo, é um coração que se submete à palavra de Deus, né? É um coração que faz, não porque alguém manda ou paga, mas porque ele escolheu servir de coração. Você sabe por quê? Porque é Cristo quem conduz, é Cristo, sabe, quem dirige, é Cristo quem norteia o coração, quem conduz, quem comanda, é Cristo quem segura nas mãos e conduz o coração. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, meus irmãos, ela sempre vai.
Aonde mandar ela vai. Ela não escolhe lugares, né? Ela é desafiada e ela vai dizer sim. Ela sempre, porque o servo, ele sempre diz sim. Então, veja bem, o servo, né? Porque ele serve com alegria, ele vai ser muito grande no reino de Deus. O servo, porque maior é quem serve. Então, essa é a cultura do reino de Deus, né? A cultura do reino é que o maior não é quem ocupa a posição, mas é aquele que tem o coração de quem serve. E é claro que uma pessoa que ocupa uma posição alta, mas ela também tem esse coração, ela vai ser maior no reino de Deus. Então eu quero dizer para você, essa é a cultura do reino. E o desafio para o nosso coração é servir a Ele, Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, né? É servir o Pai com toda a força do nosso coração. E você sabe o que vai acontecer? O amor vai fluir dentro de nós. E nós vamos fazer para Ele com toda a força. Que a IDPB Manaus Moderna, o núcleo da Cidade Nova, onde a IDPB Manaus Moderna, sabe, ela continue sendo uma igreja que serve com toda a força do seu coração. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você.